Queridos, a paz do Senhor, poder sentar, agradeço o carinho dos irmãos, por terem recepcionado dessa forma, e graças a Deus por mais esse domingo, em que podemos mais uma vez conversar a respeito da palavra de Deus. E nessa semana, o meu coração ardeu para que pudéssemos conversar a respeito do jardim. Meu coração queimou bastante essa semana, embora eu tenha conversado com a Cinco, eu fiquei muito na dúvida no texto para a gente pregar este domingo, mas meu coração começou a arder em falar no jardim. Não o jardim do Éden, mas o jardim do Getsemane. O jardim, aquele olival, o lugar, desculpem, o lugar da prensa do azeite, né? O lugar onde o Senhor Jesus enfrentou a batalha mais cruel, mais brutal de toda a humanidade. Então, é sobre esse jardim que eu quero conversar com os irmãos, com os nossos jovens, com os irmãos em geral, falar um pouquinho, relembrar tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo passou ali naquele jardim do Getsemane. E Jesus, irmãos, a princípio, logo a gente tem que alertar que Jesus sabia perfeitamente o que ele iria enfrentar. Jesus conhecia a sua missão, Jesus conhecia o seu destino aqui na terra. Ele, por sinal, falou diversas vezes, irmãos que conhecem a palavra de Deus, né? Sabe que Jesus conversava diversas vezes com os seus discípulos a respeito de todas essas coisas que ele enfrentaria aqui na terra, que ele enfrentaria em Jerusalém. Ele sabia que os seus próprios discípulos, em algum momento, o abandonaria. Ele sabia disso tudo, ele sabia que sofreria, ele sabia que seria morto e também sabia que ressuscitaria do túmulo no terceiro dia. Mas antes de a gente continuar, eu queria que nós lêssemos, eu vou usar hoje, Tiaguinho, por favor, a NVT a maioria das vezes, tá bom? Eu queria ler junto com a igreja Mateus 26, do verso 36 ao 46. Sentados mesmos, por favor. Mateus 26, do 36 ao 46. Os irmãos acompanham ali na tela, aqui na tela, por favor, que é a NVT, uma versão que a maioria ainda não usa, não é isso? Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele, Jesus. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que não seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou os discípulos dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos, meu traidor chegou. Ele sabia, irmãos, de todas essas coisas que ele enfrentaria. Ele sabia. Mas no caminho até o Getsemane, Jesus sentiu grande dor, sentiu uma tristeza mortal. Ele sabia que ele era o escolhido de Deus, ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus, ele sabia que a sua missão era absolutamente única e necessária para abrir caminho para que eu e vocês nos reconciliássemos com Deus. Ele sabia disso tudo, ele só não tinha ainda experimentado todas essas coisas que ele sabia que ia acontecer com ele na sua própria carne. Ele sabia
de todas essas coisas que ele enfrentaria, só ainda não as tinha encarado na sua própria carne. A gente podia perguntar, por que Jesus então estava sofrendo tanto? Qual era o motivo da sua tristeza e da sua angústia? Será que era porque ele seria morto? Será porque ele seria condenado? Será que é porque ele seria negado por Pedro? Será porque ele seria condenado à morte por Pilatos? Será porque ele seria abandonado pelos seus discípulos? Será que Jesus estava angustiado porque seria colocado na cruz? Não, irmãos. Ele sabia de todas essas coisas. Jesus se angustiou porque, mesmo sendo santo, se tornaria pecado para que nós pudéssemos ser salvos. Ele teve que ser maldito para que nós fôssemos benditos eternamente. Jesus sabia de todas essas coisas, mas foi ali, em Getsêmani, no caminho para Getsêmani, e lá no local chamado Getsêmani, que o Senhor Jesus começou a experimentar na sua própria carne o que seria ser oferecido como sacrifício por toda a humanidade. Eu queria ler a primeira epístola de João, Tiaguinho, por favor, capítulo 2, versículo 2. Ali no Getsêmani, Jesus Cristo sentiu na sua própria carne o que seria ser sacrificado pelos nossos pecados. João 2,2 que diz assim: Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de quanta gente, irmãos? 1 ou 2 milhões? O pecado de todo o mundo. Percebe, irmãos, o peso que o Senhor Jesus Cristo carregou num corpo físico que é igualzinho ao nosso? Percebem isso, irmãos? Mateus 26, versículos 37 e 38, Tiaguinho, da leitura que nós fizemos na NVT, 36 e 37. Levou consigo, então Jesus foi com eles em um lugar chamado Getsêmani e disse: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Versículo 37, o 38 agora. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Minha alma está tremendamente triste, a ponto de morrer. E eu aqui quero fazer um alerta, irmãos. A quem Jesus Cristo levou até o Getsêmani? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, irmãos, viram milagres de Jesus, não viram? No Monte da Transfiguração, quando Jesus Cristo se transformou diante dos olhos deles. Quem estava lá no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo, quem é que estava com eles? Pedro, Tiago e João. E aqui eu preciso fazer um alerta para os irmãos. Depois de Pedro, Tiago e João estarem no Monte da Transfiguração, vendo o Senhor Jesus Cristo transformado, depois de verem Jesus Cristo ressuscitando a filha de Jairo, Pedro, Tiago e João agora não estão mais no local da bênção, não estão vendo só milagres, eles estão compartilhando com o Senhor Jesus Cristo da sua dor. Romanos 8,17, por favor, Tiaguinho. Romanos 8,17. Se somos o quê, irmãos? Seus filhos. Então, somos seus herdeiros. Portanto, co-herdeiros. Ou seja, dividir a herança com Cristo. Agora, se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos da sua glória. Ou Danielzinho pode ser invertido. Se nós participamos também de sua glória, participaremos também de seu sofrimento. Foi só para que a gente recorde, irmãos, que no caminho nosso com Jesus Cristo, somos levados por Ele e com Ele a caminhos de bênção, Romualdo, a caminhos de milagres, mas não apenas de milagres e de bênçãos, mas também de sofrimentos. Os mesmos discípulos, os mesmos três, que viram a ressurreição da filha de Jairo, que viram Jesus Cristo transformado diante de Elias e Moisés, que bênçãos não foram essas? Também foram chamados
perceberem, a compartilharem do sofrimento de Jesus Cristo. Pena que eles não conseguiram acompanhar, né? Mas o Senhor Jesus Cristo nos chama, irmãos. Aconteça o que acontecer, estejamos firmes na presença do Senhor. Agora eu quero que os irmãos me ajudem e acompanhem essa informação. Documentos dos 3 primeiros séculos da história, principalmente da história da igreja, vai nos contar que muitos mártires, muitas testemunhas de Jesus Cristo, Eliseu, que foram e que passaram por dificuldades, que foram mortos queimados, que foram mortos lançados aos leões, muitos daqueles irmãos nossos, eles tinham até um sorriso no rosto, levantavam as suas mãos e louvavam o Senhor, cantavam hinos, adoravam o Senhor. Alguns até pediam para que Deus perdoasse os seus executores. Muitos dos nossos mártires morriam, irmãos, Paulinha, com um sorriso no rosto, agradecendo a Jesus por poder passar pelo sofrimento. E como a gente viu no texto de Mateus que nós lemos, que o Senhor Jesus Cristo sentiu, na verdade, tremenda dor e tristeza tão profunda a ponto de morrer. Como é que se explica essa diferença, irmãos? Que os mártires, as primeiras testemunhas de Jesus Cristo, estavam com seus corações em paz, a sua alma em paz, entregavam-se a Jesus, à morte e à dor, mas com um sorriso no rosto, e o nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu coração angustiado, a ponto de morrer, tamanha era a dor. Por que essa diferença, irmãos? Por que essa diferença? O martírio não era o mesmo? A dor não era a mesma? Não é não, Mônica? A morte de Jesus, meus queridos irmãos, foi muito diferente de todas essas mortes antes e depois dele. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo, e engraçado, qual é o nome que Jesus Cristo dá para o sofrimento que ele vai enfrentar? Como é que ele orou? Senhor, meu Deus, se possível for, afasta de mim cálice. Jesus chamou a sua morte e as dores que enfrentaria como um cálice. Mas na Bíblia, irmãos, cálice sempre é dolorido? Na Bíblia, vocês são estudantes da Bíblia, como a Bíblia apresenta cálice? Salmos 23, versículo 5, o que diz, Tiaguinho? Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aqui é ruim ou é bom? Que maravilha. Salmos 16, Tiaguinho, versículo 5 também. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu de bênçãos. Tu guardas tudo que possuo. Cálice aqui é coisa boa, mas tem um cálice, terrinha, que é chamado de cálice da ira de Deus, Solange. Onde eu vejo isso? Isaías, tem tantos versículos, mas vamos ler Isaías, por favor, Tiaguinho. Capítulo 51, versos 17 e depois o 23. Desperte, desperte, ó Jerusalém, você bebeu do Senhor, bebeu do cálice bebeu até o que, irmãos? Versículo 23, Tiaguinho. Agora darei esse cálice aos que os atormentaram, e lhes disseram, pisaremos em vocês no pó, e andaremos sobre suas costas. Os irmãos conhecem o cálice da ira de Deus. Por isso que Jesus, meus queridos irmãos, não enfrentou a morte com a mesma calma das primeiras testemunhas, dos primeiros mártires. É porque os mártires, as primeiras testemunhas, foram sacrificadas, morreram por amor a Cristo, mas eles não carregaram nos seus corpos o cálice da ira de Deus. Eu sei que é difícil isso, pensar nisso. A diferença era
que Jesus estava carregando sobre ele. Jesus teria que beber até a última gota o cálice da ira de Deus. Jesus não estava enfrentando apenas, ou somente, entre aspas, porque já é terrível isso, né? A morte física e a tortura como os primeiros discípulos, ou como as primeiras testemunhas, ou como os primeiros mártires. Jesus estava bebendo do cálice da ira de Deus, a justa ira de Deus, a justiça da ira de Deus, por causa dos meus pecados. E esse cálice da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos ser salvos, teria que ser derramado completamente sobre Jesus. Por isso que eu entendo, Romualdo, por isso que eu entendo, Mônica Anderson, a angústia do Senhor Jesus Cristo, ao ponto de falar o que está escrito em Mateus 27, 46, Thiaguinho. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Oh, irmãos, isso, eu sei que é uma mensagem que todos nós conhecemos, irmãos. Mas como isso falou de novo ao meu coração, mesmo tendo 50 anos de evangelho, em perceber que o meu Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário, estava tomando um cálice da justa ira de Deus que deveria ser derramado em cima de mim, que eu é que deveria estar bebendo aquele cálice da ira de Deus, porque quem pecou foi eu, quem errou foi eu, e não o Senhor Jesus. E ali na cruz, ali no Getsêmani, irmão, Jesus estava entendendo o terror que estava para lhe vir imediatamente, quando ele chega ao ponto de clamar: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele sentiu o que seria o cálice da ira de Deus. E sabe qual é o gosto do cálice da ira de Deus, irmãos? A gente vai ler isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9, que lança uma luz sobre esse assunto. Como seria beber o cálice da ira de Deus? Olha o cálice que era para nós bebermos. Já começa assim, já começa fácil, né? Em chamas de fogo, trazendo o quê? Juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí era o cálice que eu e você deveríamos beber, porque a gente não conhecia a Deus, a gente vivia em pecado e não estávamos aptos a obedecer às boas novas do Senhor Jesus Cristo. O verso 9, olha o que é o cálice da ira de Deus. Eles serão punidos com o quê? Separados para sempre e de seu glorioso poder. Olha o que estava reservado para todos nós: ser punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. Mas quem bebeu, quem sentiu no seu próprio corpo, na sua própria alma, todos esses detalhes que Paulo está descrevendo aí, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês entendem agora o que era aquele cálice para Jesus? Quantas vezes Jesus sentiu a separação do seu Pai, irmãos? Quantas vezes Jesus sentiu isso? Antes da cruz do Calvário, na eternidade, antes da eternidade ser criada, porque Deus não é só eterno, Ele é atemporal, Ele é antes da eternidade, vá se entender isso. Quantas vezes Jesus sentiu a separação de seu Pai?
até ali na cruz do Calvário? Nenhuma vez. Entendem o peso do que era o cálice do Senhor Jesus Cristo teria que beber? Jesus Cristo estava prestes a passar por uma experiência que ele nunca passou desde a eternidade, que era a separação absoluta do Pai. Porque todos aqueles que não obedecem às boas novas do Evangelho sentirão a separação eterna do poder glorioso de Deus. E o que é estar separado do poder glorioso de Deus? Porque Deus é a fonte, irmãos, de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é agradável, de tudo aquilo que é honesto, de tudo aquilo que é alegre, louvável, jubiloso e amor. Ser separado de Deus eternamente é perder todas essas coisas. E vejam, Jesus Cristo estava prestes a experimentar tudo isso, ainda que um pouco distante ali na cruz do Calvário. Porque o Filho, ele era filho de Deus, mas não apenas por isso, e apesar disso, ele não receberia um castigo leve, receberia o castigo mais pesado, que era beber do cálice da ira de Deus. Isaías 53:10, irmãos. Tiaguinho. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Lê comigo essa parte, irmãos. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo, causar-lhe dor. Quando, porém, vamos ler o restante. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Volta para a primeira parte, Tiaguinho, por favor. Fazia parte do Senhor, da vontade do Senhor, esmagá-lo e causar-lhe dor. Não é porque ele era filho que o castigo que veio sobre ele seria leve. Porque é a vontade de Deus. E veja, em vez de receber a bênção do Pai, ele seria esmagado pelo Pai, para que o Pai pudesse nos reconciliar ao próprio Pai. Entendem isso, irmãos? Precisava que o Pai esmagasse seu próprio Filho, para que o Pai pudesse nos reconciliar ao próprio Pai. Era a única forma de nós estarmos reconciliados com Deus. Era Deus esmagando o seu próprio Filho, para não me esmagar. E sabe, irmãos, um outro texto que eu leio, que eu acho que é fantástico isso, é Colossenses 1, 21 e 22, Thiaguinho. Me perdoe, irmão, mas eu gosto muito de ler os versículos para que a palavra de Deus seja corroborada, que não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Tem aí 2 versículos maravilhosos, tem uma advertência também que eu preciso fazer aos irmãos. Versículo 21 e 22 diz assim: isto inclui quem? Então, Deus esmagou o seu próprio Filho, para que depois pudesse pegar a gente, reconciliar a gente ao próprio Pai, incluindo vocês, que antes estavam longe de Deus. O que nós éramos de Deus, irmãos? Meu Deus, que isso, né? Antes eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e, versículo 22. Oh, maravilha! Essa é a bendita loucura do Evangelho. Agora, porém, ele quem? Deus, os reconciliou consigo, por meio da morte de quem? Mas em qual tipo de corpo? Corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós podemos nos apresentar diante dele o quê? Santos, sem culpa e livres de qualquer acusação, irmãos. Foi por causa desse cálice que o Senhor Jesus Cristo bebeu até a última gota, que nós podemos nos apresentar diante de Deus dessa forma, santos, sem culpa e livres de qualquer condenação. Mas tem uma advertência linda no versículo 23, no versículo seguinte. É preciso
porém, pastor Osés estivesse aqui, porém, mais, entretanto, todavia, contudo, Osés está, Osés, meu filho, é preciso, porém, que continuem a crer. Irmãos, essa é a advertência. Você pode até saber aqui em sua mente que o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice da ira de Deus que era para nós tomarmos, mas se a gente só souber dessa verdade aqui e não deixar que ela entre em nossos corações, tome conta das nossas vidas, por isso que precisa dessa advertência. É preciso, porém, que continuem a crer nesta verdade e nela permaneçam firmes. O versículo continua: não se afastem, meus irmãos, não se afastem da esperança que receberam quando ouviram o quê? As boas novas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que foram anunciadas em todo o mundo. E aqui Paulo chama uma atenção para ele mesmo, né? Paulinho também era humilde, mas não era tanto, né? Por isso que Deus tinha que dar uns freios nele lá, né? Uns apertões nele. E que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Nós fomos designados servos para proclamar essa verdade, irmãos, mas não apenas proclamar essa verdade, mas viver firmados nessa verdade, não se afastando da esperança que nós recebemos quando ouvimos as boas novas. Isso aqui é uma advertência linda para todos nós, irmãos. É uma advertência viva para todos nós, que precisamos fazer com permitir que essa verdade do Evangelho tome conta dos nossos corações. E vocês sabem, né, meus irmãos? Vocês sabem que eu não consigo ficar tranquilo e não dar uma viajada aqui quando a gente está falando, né? Talvez se eu tivesse com Jesus lá no jardim do Getsêmani, eu poderia perguntar para Jesus: Jesus, por que sofrer dessa maneira? Para que sofrer dessa maneira? Por quem sofrer dessa maneira, Senhor? Para esses discípulos que estão aqui, que não conseguiram nem vigiar e orar contigo uma hora. Vai morrer por quem, Jesus? Por Pedro, que acabou de dizer que vai ficar contigo, e se preciso for, ele vai morrer contigo, e vai ser o primeiro que vai negar o teu nome. Embora devemos trazer a lume, que ainda que Pedro tenha negado Jesus, foi o único que foi lá, pelo menos, acompanhando de longe, mas foi. Os outros, ó. É para esse tipo de gente, vai morrer por mim, que às vezes perco a paciência e falo coisas que não devia, vai morrer por mim, que não consigo às vezes ter paciência com o meu irmão que erra tanto quanto eu. Aí Jesus vai me responder da mesma forma como respondeu a Pedro, que Pedro fez a mesma pergunta para ele. Olha como Jesus vai responder para mim. Mateus 26, Mateus 16, 23, Tiaguinho. Mas agora eu queria na arque. A arque, eu acho que ela tem um peso maior na afirmação nesse período, quando ela fala. Mateus 16, 23. Olha que Jesus responderia para mim. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Aí toca o nome de Pedro para Ricardo. Ele, porém, voltando-se diante de Ricardo, disse: para trás de mim, Satangoste, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus, ainda que um corpo físico, ainda que estivesse apreensivo por experimentar por um instante só a separação de seu pai, irmãos, quando se ama muito, quando se vive muito, e nós estamos falando de antes da eternidade, quando se rompe um relacionamento nosso pela pessoa que nós amamos, meu Deus, isso não é doloroso, isso não é terrível,
Agora imaginem um relacionamento que é antes da eternidade, e Jesus Cristo nunca tinha experimentado isso em um corpo físico, e ele precisava experimentar, ele experimentou isso. Essa obediência de Jesus Cristo foi completa, cabal, absoluta. E sabe onde eu aprendo isso? Em Hebreus, Tiaguinho. Hebreus 5, do 8 ao 10. Aí na NVT, tadinho do Tiago. Hebreus 5, do 8 ao 10. Embora fosse, fala comigo, embora fosse filho, aprendeu o quê? A obediência. Por meio do quê? Do sofrimento. No seu corpo físico. Versículo 9. Com isso foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito. E tornou-se o quê, irmãos? A fonte de salvação eterna. Veja, para todo mundo. Para todos que lhe obedecem. O amor de Deus é para todo mundo. Mas a salvação é apenas para aqueles que lhe obedecem. Repito mais uma vez, o amor de Deus é para todos, mas a salvação é apenas para aqueles que lhe obedecem. Versículo 10. E Deus o designou sumo sacerdote, segundo uma ordem que era só para ele, segundo a ordem de Melquisedeque. Saber quem é Melquisedeque, pergunta ao pastor Alexandre e pastor Paulo, eles vão ensinar para vocês com muita paciência. Eu aprendo aqui que o evento da cruz dependia de duas decisões. Primeiro, dependia de o pai dizer não para o seu filho. E precisava que o filho dissesse não ao beber o cálice da ira de Deus, para a salvação de todos os pecadores, dentre os quais eu sou o pior. E vejam, meus irmãos, mesmo em meio àquela brutal decisão que o Senhor Jesus Cristo teria que tomar, o seu amor para com os seus discípulos, mais uma vez é demonstrada. Mateus 26, 40, 41, nós lemos, mas vamos ler de novo, Tiaguinho, por favor. Mesmo os discípulos estavam dormindo durante os momentos de agonia e tristeza. Desculpe, neném, será que eu gritei muito, tadinho? Mateus 26, 40 a 41. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Aí Jesus fala, vocês não puderam vigiar, vou falar mais baixo, tá? Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Disse ele é contigo, Pedro. Depois você passa para Tiago e João, mas eu estou falando contigo. 41. Vigiem e orem, para que não cedam a... Por quê, irmãos? Temos que vigiar e orar. Pois o Espírito, mais a carne... Olha o que o Senhor Jesus aprendeu por experiência própria. Onde está em qual contexto se encontra essa palavra do Senhor Jesus Cristo quando ele fala, o Espírito está mas a carne é? Jesus experimentou por experiência própria o que é o Espírito está disposto a fazer a vontade de Deus, mas a carne é fraca. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, com muito amor, não foi não foi apenas uma chicotada, como nós cristãos evangélicos assembleanos gostamos de dizer, mas foi por amor, porque Jesus Cristo sabia. Às vezes eles estavam até dispostos a ficar acordados, mas a fraqueza da carne é muito grande. E veja, irmãos, Jesus enfrentou muitos inimigos. Jesus enfrentou principalmente até Satanás diante dele. Muitos inimigos, muita oposição o Senhor Jesus Cristo enfrentou. Mas o Senhor Jesus Cristo enfrentou o pior de todos os inimigos dele ali no jardim do Getsêmani. E sabem qual foi, irmãos? Quem se arrisca? Qual foi o maior inimigo que Jesus Cristo enfrentou ali no jardim de Getsêmani?
não vai adiantar, né? Porque eu não tenho carne, né? Eu entendi vocês, né? Magrinho. O maior inimigo que o Senhor Jesus Cristo enfrentou foi a sua própria humanidade. Por isso que ele fala, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Vocês entendem por que o Senhor Jesus Cristo é o nosso representante? Vocês entendem por que o Senhor Jesus Cristo diz para aqueles discípulos, olha, vigiem, orem, porque a carne é fraca, o espírito até quer. Senhor, eu estou pronto a morrer na cruz do Calvário, mas minha humanidade diz que isso vai ser dolorido. Não por causa do martírio, não pela dor física, mas por eu experimentar pela primeira vez a tua ausência. E se Jesus Cristo sentiu dor porque percebia a ausência do Pai, imagine nós, irmãos. Quando Davi ora, Senhor, não afaste de mim, não deixe eu perder a alegria da salvação. Nós somos fracos, irmãos. Os discípulos de Jesus até queriam ficar acordados, mas não conseguiam, porque eram fracos. E nós não somos melhores do que eles. Por isso que devemos orar e vigiar, vigiar e orar, orar e vigiar, para que não cedamos às tentações. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo assim, Jesus Cristo venceu. E mesmo assim, Jesus Cristo amou aqueles homens fracos até o fim. João 13:1. Já vamos terminar já. João 13:1. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante quanto tempo, irmãos? Durante seu ministério na terra, e os amou até o fim. Mesmo aqueles que dormiam enquanto ele estava sentindo dor, mesmo aqueles que correram quando ele foi preso, mesmo aquele que o negou, Jesus Cristo os amou até o fim. Jesus Cristo é o nosso exemplo de amor, de como orar, de como vigiar, de como prestar atenção às coisas de Deus, de como fazer a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo não é só nosso exemplo. Preste atenção no que eu vou falar para vocês, irmãos. Jesus Cristo não é só o exemplo, porque se ele fosse apenas o nosso exemplo, nós estaríamos completamente derrotados. Que tipo de água estão dando para o Ricardo beber ali em cima, né? Quer dizer que Jesus Cristo não é nosso exemplo? Ele é muito mais do que exemplo. E graças a Deus que ele é mais do que exemplo. Porque se ele fosse exemplo, irmãos, eu não conseguiria fazer o que ele fez de forma perfeita. Eliseu, Jesus Cristo é mais que exemplo, ele é efetivamente o meu Salvador, porque eu não tenho condições de seguir a ele sem que ele habite em mim, sem que ele dê o seu Espírito para mim. Ele não é só exemplo, ele é efetivamente o meu Salvador. É Ele que me dá condições de segui-lo, é Ele que vai me transformando dia a dia a sua imagem, é Ele. Ele é efetivamente o nosso Salvador, irmãos, e a gente precisa descansar nessa verdade. Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício para salvar a humanidade, mas esse sacrifício, irmãos, ele não é apenas para toda a humanidade, ele é para mim em particular, é para você em particular, porque ele chama todos nós pelo nome, não é isso? Chama ou não chama? Não está escrito na Bíblia, minha irmã? João 10, versos 3, 14 e 15. João 10, 3, 14 e 15. O 3 diz assim: o porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam.
Olha que bonito, irmãos. Ele chama as suas ovelhas, vem cá pintadinha, vem cá encaracolada, vem cá cabelo branco, vem cá carequinha. Irmãos, Jesus nos chama pelo nome, para que nós possamos reconhecer Ele como Pai. Ele nos ama com um amor tão diferente. Ele não considera as minhas falhas. Ele sabe que eu estou disposto a fazer a sua vontade, mas eu sou fraco e às vezes o renego. Mas ainda assim ele diz, a porta está aberta. Os versículos 14 e 15, Tiaguinho, por favor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Terminando essa palavra, irmãos, eu agora queria falar especificamente para os jovens. Veja, todos nós somos fracos, todos nós somos fracos, todos temos deficiências. O Senhor Jesus Cristo experimentou a fraqueza da humanidade no seu próprio corpo. No seu próprio corpo físico. Ele sentiu isso, a fraqueza. O que é ser humano? Ele sentiu isso. Mas mesmo assim, levou a sua missão até o final. Aí eu me lembrei ao final dessa palavra, do jovem Timóteo. E como a gente precisa de Timóteos na igreja, né? Temos aqui os Paulos, aqui, pastor Paulo literalmente, pastor Alexandre, tantos pastores, pastor Oséias. Nós precisamos de uma geração de Timóteo, que pregue esse evangelho, de um Jesus Cristo que se sacrificou no seu próprio corpo, para nos garantir a salvação. E veja, por que eu falo para os jovens agora? Timóteo era a insegurança em pessoa. Timóteo era tímido. Timóteo tinha medo de dirigir uma igreja com pessoas mais velhas do que ele. Precisava que Paulo dissesse para ele, viva o dom que Deus te deu, que a partir do momento que eu impus a mão sobre você, não se envergonhe de pregar o evangelho, sofra comigo. Aí eu entendi aqui, Silvinha, que é perfeitamente possível Deus usar os introvertidos, é perfeitamente possível Deus usar os fracos, Deus usar aqueles que têm uma certa insegurança, porque se Deus usou Timóteo, vai usar a mim, que também sou introvertido, tímido, que preciso de água, senão a boca seca. Deus não chama apenas aqueles que são eloquentes e extrovertidos para pregar esse evangelho de sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos jovens, independente se você seja extrovertido, introvertido, se você tem insegurança, se você é tímido, entrega a sua timidez ao Senhor Jesus Cristo, Ele vai te dar poder, amor e equilíbrio, autocontrole, porque Ele cuida de nós, Ele nos chama pelo nome. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos dê mais da sua graça. Amém.